seguir em frente com nossos estudos. Estamos chegando ao fim dos nossos estudos sobre os atributos de Deus e hoje nós, como até cantamos agora no Salmo 11, falaremos sobre Deus é justo. Deus é justo. Este será o atributo que nós iremos considerar nesta noite e começaremos lendo o texto de Jó. Jó, capítulo 34, verso 11 até o verso de número 12. Jó 34, versos 11 e 12. Assim diz, irmãos, a palavra. Pois retribui ao homem segundo as suas obras e faz que cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quando nós pensamos, irmãos, acerca do atributo da justiça de Deus, de que Deus é justo, nós estamos falando de mais um atributo que é essencial a Deus. Deus é justo em essência e Ele é justo de um modo incomparável. Ainda que nós possamos ser chamados de justos, mas quando somos comparados a Deus como justo, de fato, a sua justiça é incomparavelmente maior que a que nós possuímos. E a própria Escritura vai reconhecer esta realidade de que Deus de fato é justo e nós veremos aqui alguns pontos importantes acerca disto. Mas é interessante nós olharmos para Êxodo capítulo 9, verso 27 e reconhecer que Deus é justo vem até da própria boca do faraó no Antigo Testamento. A Escritura vai nos dizer em Êxodo capítulo 9, verso 27, dizendo o seguinte: Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: Esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Então, interessante estas palavras, este reconhecimento de quem ele era, de quem era o povo e também de quem era o próprio Senhor Deus, Yahvé. O Senhor é justo. Um outro texto, em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, Deuteronômio, a palavra vai nos dizer o seguinte: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Então, notem que realmente a Escritura vai atribuir a Deus este atributo essencial a Ele. Segundo um estudioso, irmãos, há 5 categorias que nos ajudam a entender e a provar a justiça de Deus. Nós vamos pensar nelas brevemente. A primeira categoria seria a seguinte: uma categoria afirmativa. O que seria isso? É quando Ele, o Senhor, é chamado o justo, ou chamado o vingador, santo e justiça, ou quando sua justiça é exaltada. Então, no sentido mais afirmativo da coisa. Ele é chamado justo, o vingador, santo e sua justiça é exaltada. Nós lemos no próprio texto de Êxodo, capítulo 9, verso 27. Nós cantamos, mas vale a pena ler o Salmo 11, verso 7, falado sobre Deus exatamente assim. Salmo 11, 7º verso diz assim: Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Isso você pode conferir depois, ou anotar, o texto de Jeremias, capítulo 12, verso 1 também vai falar acerca disto. Uma outra categoria que nós podemos pensar era uma categoria negativa. Falamos sobre a afirmativa e agora a negativa. É quando injustiça e iniquidade, o pecado, ou acepção de pessoas, a aceitação de subornos e causas e efeitos da injustiça são negadas. Então, no sentido negativo, e alguns textos vão nos falar acerca disto, como no texto que nós já lemos, Deuteronômio capítulo 32, verso 4, quando é dito: Eis a rocha,
Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Mas ainda outros textos podem nos ajudar, ainda em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 10, verso 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Um outro texto, Daniel, capítulo 9, verso 14. Daniel, capítulo 9, verso 14, a Escritura nos diz: Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Em outro texto que você pode anotar, Jó, capítulo 8, verso 3. Uma outra categoria que nós podemos pensar acerca da justiça de Deus é no sentido afetivo. É quando a Escritura lhe atribui zelo, atribui a Deus ira, atribui a Deus fúria, que não são paixões em Deus como são em nós, mas são atos da justiça imutável de Deus. Porque Ele é justo, Ele necessariamente vai manifestar o seu zelo, ira e fúria com algumas coisas. A Escritura vai nos falar acerca disso também. Você pode olhar, por exemplo, para um texto que nós conhecemos, de Êxodo, capítulo 20, verso 5. Êxodo, capítulo 20, verso 5. Quando vai falar sobre o zelo de Deus, a Escritura nos diz: Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ainda um outro texto, em Êxodo capítulo 32, verso 10. Quando a ira de Deus é manifesta, e o texto vai nos dizer assim: Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Aqui trata-se do diálogo do próprio Senhor Deus com o seu servo Moisés, em razão do povo ter feito um bezerro de ouro para adorar, pecando assim o povo de Deus contra o próprio Senhor. E um outro e último texto seria Números, capítulo 11, verso 10. Você também pode anotar esta referência aí, quando a Escritura nos diz o seguinte: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Uma quarta categoria, falando ainda acerca da justiça de Deus, seria pensar nela simbolicamente. É quando ele é chamado fogo consumidor, como vai nos ensinar Deuteronômio capítulo 4, verso de número 24. Então, simbolicamente, apontando para a manifestação da justiça de Deus, Deuteronômio capítulo 4, verso de número 24, a palavra nos diz: Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Ou comparando a um leão furioso ou a um soldado armado. Quando a Escritura vai nos falar em Isaías, capítulo 38, verso de número 13. Isaías, capítulo 38, verso de número 13, assim diz a Escritura: Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos, do dia para a noite darás cabo de mim. E um último ponto, acerca ainda da categoria ou das categorias da justiça de Deus, seria então pensar nela numa categoria efetiva. É quando se afirma que ele julga a todos segundo suas obras. Efetiva,
aponta para a ideia de que o Senhor realmente ele vai julgar todos os homens e segundo as obras de cada um, ele vai fazer exatamente isto. E a Escritura pode nos ser útil, como sempre, quando olhamos para o texto de 1 Samuel, capítulo 26, verso de número 23. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Então, quando nós pensamos, irmãos, sobre a justiça de Deus, nós devemos, pensando na justiça somada a um outro atributo, nós entenderemos que a justiça de Deus jamais, a santidade de Deus jamais permitirá que o Senhor Deus ele haja com injustiça. A sua santidade não permitirá. Sua santidade vai implicar sempre na sua justiça. E, como nós lemos, existe uma justiça que é retributiva. É dada ao homem segundo o que esses homens merecem. E quando Deus justamente retribui o ímpio por causa dos seus pecados, aí eles recebem aquilo que eles merecem, porque Deus é justo. A Escritura Sagrada vai nos falar o seguinte no Salmo 7, do verso 11 até o verso 13. Deus é juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele, preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Então o Senhor vai, de fato, como um justo juiz, retribuir o ímpio se ele continuar caminhando nos seus caminhos perversos. Ele então vai puni-lo com justiça. Então, até aqui, irmãos, pensando brevemente acerca da justiça de Deus. Vamos pensar agora sobre a necessidade da morte de Cristo. Veja, tudo o que Deus justo ordena é necessariamente justo. Tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus faz, está ligado a quem Ele é. Se Ele é justo, então todos os seus atos devem ser necessariamente justos. E quando nós pensamos acerca da morte de Cristo, existe uma discussão, meio teológico, sobre a possibilidade de Deus perdoar os pecados dos homens sem a necessidade de Cristo satisfazer a justiça na cruz. Então, alguns vão entender que não havia necessidade de Cristo sofrer na cruz. Então, isso vai gerar a pergunta, não é? Era a morte dele necessária para salvar pecadores? E o que nós entendemos, irmãos, é que Deus, ele precisa sim punir o pecado. Porque Deus é aquele que odeia um pecado em caráter imutável. E como Deus justo que odeia o pecado num caráter imutável, ele tem de necessariamente punir o pecado. E, então, também aquele que é o pecador. Deus sempre ele profere o juízo contra o pecado. Deus, ele é aquele que ama a justiça. Ele não ama a iniquidade. Ele ama a justiça e ele ama também o exercício da justiça, a aplicação da justiça. E ele, como um juiz justo, ele exige a satisfação da sua justiça para perdoar pecadores. É necessário, então, que a sua justiça fosse satisfeita através, então, de um sacrifício. Como vai dizer um teólogo chamado François Turretini, ele vai dizer que a morte de Cristo demonstra a justiça essencial de Deus, dizendo o seguinte: se fosse livre e indiferente a Deus castigar ou não o pecado, sem comprometer sua justiça, de modo que nenhuma razão, além da mera vontade, impelisse Deus a enviar seu Filho ao mundo para morrer por nós, que razão plausível
se poderia maquinar para Deus querer sujeitar seu muito bem-amado e santo Filho a uma morte maldita e tão cruel? Então, ele é alguém que considera, Turretini, inaceitável que o Deus sábio e bom gratuitamente permitisse que seu filho morresse em sua cruz, a não ser que sua justiça exigisse o sacrifício a favor dos pecadores. Ele entende então que, de fato, Cristo teria de morrer justamente com este propósito. Assim como acontecia, irmãos, frequentemente no Antigo Testamento. Não há perdão dos pecados sem derramamento de sangue. Não há expiação do pecado do homem sem derramamento de sangue. Há necessidade disto, ou melhor, havia a necessidade disso. E isto acontecia frequentemente. No Antigo Testamento, frequentemente você encontrava animais sendo mortos e era sangue, mais sangue. Meu amigo, deveria ser impressionante a quantidade de animais mortos e a quantidade de derramamento de sangue. Muito, muito, muito. Isto para que os homens pudessem ter seus pecados perdoados. Levavam animais exigidos na lei de Deus e então os sacerdotes, os levitas estavam lá para derramar o sangue desses animais. O sangue era derramado sobre a tampa do propiciatório. A ira de Deus era aplacada ali na tampa do propiciatório, não caía sobre o homem. Isto acontecia frequentemente. Quando você vai ler, então, Hebreus, é interessante que ele vai fazer uma comparação extraordinária, dizendo que Cristo ele é superior a Moisés, aos profetas, ele é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento, e ele é aquele que entrega o seu próprio corpo de uma vez para sempre, derramando o seu sangue, para perdoar de uma vez para sempre o pecado dos homens. E isso é muito forte. Leia Hebreus, você vai ver como isto é declarado lá de modo muito explícito. E isto aponta para a perfeição da obra de Cristo, num contraste claro com a imperfeição dos sacrifícios do Antigo Testamento. Então, não há mais necessidade de derramamento de sangue, uma vez que Cristo satisfez a justiça de Deus, derramando o seu próprio sangue na cruz, sendo ele aquele que é chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, ele é aquele que se entrega para satisfazer a justiça, para salvar então os pecadores. E a Escritura nos diz isto. Nós podemos ler uma última referência, que seria Romanos capítulo 3, verso 21 a 26. O texto de Romanos coloca grande ênfase na justiça ao salvar pecadores. Diz assim a Escritura: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Deus. Romanos 3, verso 21 a 26. É um texto muito claro que nos mostra que Deus é justo e que ele é o justificador do ímpio. E isso acontece através da obra perfeita de Cristo na cruz, derramando o seu sangue. Então, irmãos, quando nós pensamos acerca da justiça de Deus sendo revelada na obra de Cristo, nós agora devemos pensar um pouco acerca dessas questões relacionadas a nós. Veja, a justiça de Deus deveria ser para nós, que fomos salvos, fonte de consolo, grande fonte de consolo. Porque realmente a justiça de Deus revelada em Cristo é justamente o que faz com que nós, que fomos salvos por este Cristo, não experimentemos ou não aguardemos experimentar no futuro a condenação eterna.
Por quê? Porque nós fomos justificados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas, então, são ditas por aí acerca da obra da salvação do homem e eles acabam deixando as pessoas realmente grandemente angustiadas na sua vida. Por que razão? Porque, irmãos, eles vão falar sobre uma obra de um Cristo que morreu na cruz, mas de um Cristo que, ao morrer na cruz, não garantiu plenamente que, através da sua morte, ele pagou perfeitamente aquilo que o Deus justo exigia. Porque o que acontece é que eles dizem, eu fui salvo, eu sou crente, mas há possibilidade deles perderem, por exemplo, a sua própria salvação. Então eles ficam naquela angústia, né? Ele pecou contra Deus, é um crente, e então ele entende, eu perdi minha salvação, eu preciso me arrepender do meu pecado, e então creio em Cristo, e então ganho a salvação de novo, mas eu pequei, agora perdi minha salvação. Então fica uma angústia terrível. Eu já falei com pessoas que, por observarem e ouvirem esse tipo de doutrina, ficavam grandemente perturbados. Porque pensavam assim, e agora? Se eu morrer, chegar o dia da minha morte e eu pecar justamente no momento que eu estiver morrendo, o que vai acontecer? Eu vou para o inferno. Isso provocando ansiedade e grande perturbação e angústia no coração das pessoas. Então, mas quando pensamos que a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo, isso deve trazer para nós realmente grande consolo. Mas pensando mais acerca da justiça de Deus, em outro aspecto agora, muitas coisas, irmãos, acontecem na nossa vida que nós não entendemos, mas nós podemos confiar. Por quê? Porque trata-se de um Deus justo que guia absolutamente todas as coisas. Deus, irmãos, Ele muitas vezes traz para nós e sobre nós muitas aflições, grandes sofrimentos ao seu povo. E é Ele quem faz isto. Ou Ele permite que tais coisas aconteçam em nossa caminhada. Mas nós devemos entender, mesmo que experimentemos dias difíceis, que Deus é justo. É um Deus justo que tem conduzido todas as coisas. Thomas Watson, citando Agostinho, vai dizer o seguinte: os caminhos do juízo divino são secretos algumas vezes, mas nunca injustos. Nós podemos não entender. Para nós, trata-se de questões relacionadas à vontade eterna de Deus, que nós não conseguimos entender por que razão muitas coisas acontecem na nossa vida, mas ainda que sejam questões escondidas de nós, que nós não temos a menor liberdade ou poder para tomar conselho ou assento nos conselhos eternos de Deus, ainda assim nós devemos entender, todos os seus caminhos são justos. As suas ações sobre nossas vidas nunca serão injustas. E ele acrescenta, as provações e os sofrimentos dos piedosos devem refiná-los e purificá-los. Então, o propósito das aflições, das dificuldades que vêm nas nossas vidas, não é que fiquemos murmurando, reclamando, chateados, deprimidos, angustiados. Não, é nos purificar, é nos tornar mais santos, é nos purificar através da escola da aflição. Irmãos, Deus nunca nos aflige injustamente. Se nós falarmos que Deus ele nos aflige injustamente, nós estamos dizendo que Deus é injusto. Mas Ele não é. E Ele é tão misericordioso, irmãos, que Ele vai vir até nós e Ele muitas vezes vai atenuar suas aflições. Deus atenua as nossas aflições, Ele ameniza, Ele faz com que não sejam tão dolorosas assim. Isso é a manifestação da sua misericórdia. Deus, Ele usa as aflições que nós experimentamos nessa vida para nos tornar mais parecidos com o Seu Filho. E através, então, disto, Ele revela a sua sabedoria. O modo que Ele guia o mundo e as nossas vidas, tendo em vista o nosso próprio bem e a glória do Seu nome, só podem manifestar e revelar a sua grande sabedoria. E Deus, como um Deus que não instiga ao pecado em nossas aflições, isso revela então a sua santidade. Que Deus é de fato santo. E Deus nos dá aflições, irmãos, para nos afastar muitas vezes do inferno. Para nos afastar de cairmos e vivermos longe dos caminhos dele.
Ele muitas vezes quer de fato que experimentemos dias difíceis nesta nossa caminhada para que estejamos mais próximos dele, mais distantes do inferno, e isto é uma manifestação da sua bondade. Por ser Deus, irmãos, um Deus justo, ao nos perdoar os pecados em Cristo, Deus também é misericordioso, sábio, santo e bom conosco de modo extraordinário, dando-nos, irmãos, na realidade, muito mais do que nós merecemos. Nós recebemos muitas bênçãos aqui, nesta vida. Recebemos elas todas em Cristo. Nós somos, de fato, apenas mendigos que recebem as bênçãos das mãos de um Deus que é justo. É isso que acontece. Mas para aqueles que nunca se arrependem dos seus pecados, resta apenas a justiça. Deus retribuirá a cada um segundo seus atos. A palavra nos diz em Atos capítulo 17, versos 30 a 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus julga o mundo com justiça, e ele julgará o mundo com justiça por meio do seu Filho. Cristo adquiriu, sendo exaltado, a autoridade para julgar. E aqui, irmãos, para finalizar, vou ler um trecho, as palavras do Thomas Watson. Ele vai escrever o seguinte: agora as coisas estão sem rumo. O pecado é crescente. Os santos são enganados. Geralmente são lançados em uma causa justa. Não encontram justiça aqui. A justiça se transforma em amargura. Mas se aproxima o dia em que Deus endireitará as coisas. Ele fará justiça a todo homem. Coroará os justos e condenará os ímpios. Se Deus é justo, ele se vingará. Deus impôs uma lei aos homens, pela qual deveriam viver, e eles a transgrediram. Deve haver o dia para a execução dos ofensores. Uma lei descumprida é como uma adaga de madeira, que só serve para ser vista. No último dia, a espada de Deus será desembainhada contra os ofensores. Então sua justiça será revelada diante de todo o mundo. Os ímpios beberão um mar de ira e não experimentarão um gole de injustiça. Nesse dia, todas as bocas se calarão e a justiça divina será totalmente executada, apesar das reclamações e clamores dos injustos. A justiça de Deus será feita. E, irmãos, quando Deus executar a sua justiça, nós que conhecemos a Deus e o tememos, certamente ficaremos satisfeitos com as obras de justiça, as obras do juízo de Deus sobre os homens. Porque, irmãos, nós estaremos satisfeitos com a vontade do nosso Deus, que é um Deus justo. Louvado seja o nosso Deus por sua justiça e por sua misericórdia, por ter nos resgatado da condenação eterna através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o justo, o Salvador dos homens. Amém. Amém, irmãos. Vamos orar.